Olá, bom dia. A minha turma de sétimo ano, 1701. Estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos. Nas últimas semanas, nós falamos a respeito de ângulos, a bissetriz de um ângulo, falamos também sobre a posição de retas, né? Posição relativa entre duas retas também. E hoje nós vamos dar sequência a ângulos, tá? Nós vamos ver algumas características, algumas definições importantes de ângulos, tá? Primeiro, nós vamos falar a respeito de ângulos congruentes. É uma expressão muito comum, muito utilizada, e a gente sabe que a matemática ela tem um vocabulário próprio, ela utiliza uma linguagem própria. E muitas vezes a gente deixa de compreender determinado conceito ou determinada matéria, enfim, por não entender o significado das palavras. E digo mais, às vezes, muitas vezes, uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia, dentro da matemática, ela tem um significado diferente. E aí a gente acaba se embolando. Eu escuto muito durante minhas aulas, às vezes a pessoa me olhando com a cara assim, eu não estou entendendo nada que ele está falando. E não está entendendo mesmo, tá? Mas não é que ela não está entendendo a ideia matemática da coisa, ela não entende as palavras, porque as palavras ganham sentidos diferentes, ou, como é o caso aqui da palavra congruente, ela é uma palavra muito particular da matemática. Dificilmente a gente vai usar essa palavra fora da matemática, no nosso dia a dia, tá? Então, são conceitos que nós temos que entender o significado, porque é até fácil. Mas aí quando o professor falar, ou eu, ainda esse ano, ou outro professor ano que vem, ou daqui a 2 anos, enfim, falar dessa palavra com vocês não ficarem boiando, vocês vão ter ciência do significado dela aqui na matemática, tá? Então vamos lá. Ângulos congruentes são ângulos de mesma medida. Simples assim, tá? Aí eu desenhei aqui com a ajuda do nosso amigo, deixa eu pegar aqui, transferidor, né? Que a gente sabe que é o instrumento que a gente utiliza para construir ângulos. 2 ângulos, um ângulo AOB e outro ângulo COD. Porém, ambos têm abertura, ou seja, ambos medem 40 graus. Então, ângulos com a mesma medida a gente chama de congruentes. O ângulo AOB é congruente ao ângulo COD, tá? A indicação, a simbologia matemática que nós utilizamos para isso, para representar a congruência entre 2 ângulos é essa, ok? Esses 3 tracinhos aqui, tá? AOB, congruente a COD. Fácil desse jeito. Ah, só vale para ângulos de 40 graus? Claro que não, isso foi um exemplo, ok? Vale para quaisquer ângulos de mesma medida. 30 e 30, 90 e 90, 140 e 140, enfim, tá? 2 ângulos com a mesma medida. Próximo. Nós vamos falar a respeito de ângulos adjacentes. E aí existem algumas definições diferentes. Como assim, definições diferentes para o mesmo conceito? Sim, mas seriam apenas formas diferentes de passar a mesma ideia, tá? A que eu acho mais simples da gente entender foi essa que eu coloquei para vocês. Ângulos adjacentes são ângulos de mesmo vértice e um lado comum os separando. Então aqui nós temos, olha, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Quem tiver um pouquinho, já com o olho um pouquinho mais treinado, pode até falar, tem também o ângulo AOC. Sim, verdade, tem o ângulo AOC. Mas agora eu quero que a gente preste atenção nesses dois, AOB e BOC. Qual é o vértice do ângulo AOB? O vértice é o ponto O. Qual é o vértice do ângulo BOC? É o ponto O. Então, mesmo vértice. E um lado comum, ou seja, um lado que pertence aos 2 ângulos, os separando. Esse lado é o lado OB. Repara que ele separa esses 2 ângulos. Tudo bem? Além do mais, a palavra adjacente
significa aquele que está do lado, aquele que está ao lado, tá? Então, quando a gente tem um ângulo ao lado do outro, tá? Fácil de identificar visualmente falando, nós chamamos esses ângulos de adjacentes, tá? Tá lá, ó, AOB é adjacente a BOC, beleza? Tem uma indicação matemática para isso? Não tem, tá? Então a gente tem que escrever mesmo a palavra, tá? Aí quem reparou que aqui também, ó, tem o ângulo AOC, e quem não reparou, espero que agora tenha reparado, eu quero que vocês notem que AOC é justamente a soma dos ângulos AOB e BOC, tá? Então aqui no nosso exemplo, ó, quanto mede o ângulo AOB? A AOB mede 40 graus. Quanto mede o ângulo BOC? BOC mede 30 graus. Então, quanto vai medir o ângulo AOC? Vai medir a soma entre eles, a abertura toda, ó, 40 mais 30, 70 graus. Beleza? De novo, hein? Usei esses valores somente como exemplo, poderiam ser outros, tá? Vamos para o próximo. E esse é muito utilizado, muito importante, muito comum, muito frequente nos exercícios, tá? Então vamos lá. Ângulos complementares. Nós dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma entre eles vale 90 graus. Beleza? No nosso exemplo aqui, ó, nós temos o ângulo AOC, o ângulo COB ou BOC também, não importa se eu falo daqui para cá ou de lá para cá, tá? E a soma entre eles vale 90 graus. Então, esses dois ângulos são complementares. Repara que aqui eu tenho a indicação de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Que é aquele quadradinho com um pontinho no meio. Tudo bem? Quaisquer dois ângulos cuja soma vale 90 graus, a gente chama esses ângulos de complementares, tá? Poderia ser 10 graus e 80 graus. Poderia. Poderia ser 20 graus e 70 graus. Poderia. Poderia ser 89 graus e 1 grau. Poderia. Se a soma entre dois ângulos vale 90, esses ângulos são complementares. Beleza? Vamos lá, ó. Repara que a soma AOC, 55 graus, mais a soma, mais BOC, aqui ó, BOC, 35 graus, é exatamente igual a 90. Tá bom? Tranquilo? Então, conceito fácil também. Ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. Vamos lá. Próximo. Ângulos suplementares. Tá? Suplementares são ângulos que somam 180 graus. Quando dois ângulos somam 180 graus, nós dizemos que eles são suplementares. E é fácil de identificar. O ângulo de 180 graus não é o ângulo de meia volta? Então, olhando para cá, ó, nós temos aqui uma meia volta. Então, já sei que esses dois ângulos somam 180 graus. Beleza? Tá lá, ângulo AOC, ângulo BOC, e a soma entre eles valendo 180. AOC vale 120, BOC vale 60, e a soma entre eles 180 graus. Tá? Quaisquer dois ângulos cuja soma vale 180 graus, nós chamamos de suplementares. Tá? Exemplos, outros exemplos além desse. 100 graus e 80 graus. Sim. 130 graus e 50 graus. Sim. 170 graus e 10 graus. Sim. Enfim, soma valendo 180 graus, tá bom?
Dando continuidade, para a gente fechar, mas não menos importante, são os ângulos que nós chamamos de opostos pelo vértice, tá? É até muito comum usar a abreviação OPV, opostos pelo vértice. Vamos lá. Duas retas concorrentes, aí é um pouquinho do que a gente falou na semana passada. O que são retas concorrentes? Retas que se encontram em um ponto. Duas retas concorrentes determinam 4 ângulos, 2 a 2, opostos pelo vértice. Vamos entender isso. Está aqui, ó, a reta R e a reta S. Elas são concorrentes nesse ponto, ou melhor, se cruzam nesse ponto, no ponto O. 2 a 2, esses ângulos são opostos pelo vértice. Repara que eu usei até a mesma cor, ó. Aqui azul, azul, opostos pelo vértice. Vermelho, vermelho, opostos pelo vértice. Tudo bem? Então, esses dois são opostos pelo vértice. Esses dois são opostos pelo vértice. Tá? É o que está escrito aqui, ó. Os ângulos AOD, ó, AOD e BOC, BOC, são opostos pelo vértice. E mais, os ângulos AOB, que é esse ângulo aqui, e o ângulo COD, COD, que é esse ângulo aqui, também são opostos pelo vértice, ok? Característica de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Lembrando, congruentes são ângulos de mesma medida. Repara, ó, 40 graus, 40 graus. 140 graus, 140 graus. Tranquilo? De novo, é só um exemplo, hein? Aqui poderia ser 30, 30, 150, 150? Poderia, tá? Eu só coloquei ali valores para exemplificar. Vamos ver agora como esses conceitos podem aparecer nos nossos exercícios. Tá lá. Em todos eles, o nosso objetivo vai ser encontrar o valor de x, ou se tiver mais de uma incógnita, né, y, z, seja lá o que for, a, b, enfim. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, repara aqui na indicação de 90 graus, e ele foi dividido, mas não foi dividido ao meio, tá? Porque senão estaria aqui 45 graus. Eu quero saber qual é a medida desse ângulo indicado por x. Bom, se a soma desses ângulos vale 90 graus, é porque eles são complementares, né? Então, ó, a medida do ângulo x, que é o que eu quero encontrar. Deixa eu fazer de caneta aqui, porque o lápis, devido à luz do telefone, está meio fraquinho. A medida do ângulo x, mais o ângulo que mede 40 graus e 20 minutos, vale 90 graus. Pô, de onde você viu essa informação aí, professor? Aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? O ângulo x e o ângulo de 40 graus e 20 minutos são complementares, ou seja, a soma entre eles vale 90. Então, eu estou procurando um valor que, somado com esse ângulo, seja igual a 90. Né? Para descobrir, então, esse valor, nós vamos trabalhar com a operação inversa. O ângulo x vai ser 90 graus subtraído do ângulo de 40 graus e 20 minutos. Aí a gente vai precisar de umas aulinhas que nós vimos há algumas semanas atrás, tá? Para fazer essa subtração aqui. Vamos lá, ó, no cantinho. 90 graus menos 40 graus e 20 minutos. Olha lá. Grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Mas aqui não tem nada. Então, a gente vai precisar tomar emprestado. Vou tirar um grau daqui. E ao invés de 90, aqui vai ficar
89 graus. 1 grau, quando vem para os minutos, 1 grau corresponde a 60 minutos. Olha lá. 60 minutos. Agora a gente pode fazer a subtração normalmente. 60 menos 20, 40 minutos. 89 menos 40, você pode fazer a subtração normalmente. 9 tira 0, 9. 8 tira 4, 4. Só tem que tomar cuidado na hora de emprestar, tá? Lembrar que 1 grau vale 60 minutos. Ou ainda, se tiver segundo, 1 minuto vale 60 segundos. Então tá lá, 49 graus e 40 segundos é o valor do ângulo X. 49 graus e 40 segundos. Tudo bem? Tranquilo, né? Só lembrar do conceito. Ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. Vamos lá. Próxima, letra B. E tem 3 ângulos, estou vendo ali, ó, o ângulo de 70 graus, o ângulo X e o ângulo que mede 30 graus e 20 minutos. Calma. Se você observar bem a figura, você vai ver que esses 3 ângulos juntos completam meia volta, ou seja, a soma dos 3 vale 180 graus. Então, ó, X, que é o que nós queremos encontrar, mais 70 graus, mais 30 graus e 20 minutos, juntos, correspondem a 180 graus. Tudo bem? E, professor, como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro, nós vamos descobrir o valor dessa soma aqui. 70 graus mais 30 graus e 20 minutos. Vamos lá. Aqui eu vou fazer inicialmente de lápis, que eu vou precisar apagar, vou ficar sem espaço, tá? Aí depois eu faço de caneta. Se ficar fraquinho, eu já coloco a caneta direto aqui. Aí eu dou um jeito, pego uma folha de rascunho para vocês verem, enfim, dou um jeito. Vamos lá. 70 graus mais 30 graus e 20 minutos. Grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Como aqui não tem nada, é zero. Tá dando para ver muito bem. Então vamos lá. 0 mais 20, 20. 70 mais 30, 100. Então deu 100 graus e 20 minutos. Ok? Lembrando que aqui a gente só precisa ajustar se passar ou igualar 60. Como não foi o caso, fica assim mesmo. Então aqui nós temos o ângulo de medida X, que é o que a gente pretende encontrar, mais 100 graus e 20 minutos, que é o valor dessa soma. 100 graus e 20 minutos. E o resultado disso é 180 graus, porque eles completam meia volta. Tá lá. Aí a gente precisa de um valor que, somado a 100 graus e 20 minutos, seja igual a 180. Trabalhamos com a operação inversa. O valor do ângulo X vai ser o ângulo de 180 graus, subtraído do ângulo de 100 graus e 20 minutos. Tá? Aí eu vou apagar o nosso rascunho aqui para fazer essa subtração. Então vamos lá. 180 graus menos 100 graus e 20 minutos. De novo, vou precisar tomar emprestado. Aqui fica valendo 179 graus e aqui 60 minutos, né? 1 grau corresponde a 60 minutos. Fazendo normalmente, 60 menos 20, 40. 179 menos 100, 79. 79 graus e 40 minutos é o valor do ângulo X. Beleza? Tranquilinho também. Próximo, C.
temos aqui dois ângulos que são suplementares. Como é que sabemos disso? Meia volta, tá? Então, a soma entre eles é 180 graus. Ângulo X mais o ângulo que mede 118 graus e 25 minutos vale 180 graus. A soma entre os dois vale 180. Eles são suplementares. Então, para descobrir o valor do ângulo X, nós vamos fazer a subtração entre 180 e 118 graus e 25 minutos. Ó. Armando a conta. Opa. 180 graus subtraído de 118 graus e 25 minutos. Tá lá. De novo, vamos precisar tomar emprestado. Aqui, ao invés de 180 graus, vai ficar 179 graus. Esse grau eu empresto para os minutos. 1 grau corresponde a 60 minutos. Podemos fazer a conta agora normalmente. 60 menos 25, 35. Ó. 179 tira 118, 9 tira 8, 1. 7 tira 1, 6. 1 tira 1, nada. 61 graus e 35 minutos é o valor, então, do ângulo X. Tranquilinho também, né? E para a gente fechar, coloquei ali duas retas concorrentes, a gente já sabe que determina 4 ângulos, 2 a 2, opostos pelo vértice. Ou seja, esse e esse são opostos pelo vértice, este e este são opostos pelo vértice. E sabemos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, de cara, eu já sei o valor da medida do ângulo Y. O ângulo Y mede 59 graus e 10 minutos. De cara. São opostos pelo vértice. Também sei que o ângulo X e o ângulo Z são iguais, têm a mesma medida. Eles são congruentes, são opostos pelo vértice. Então, se eu descobrir um, automaticamente o outro também eu já sei o valor, tá? Repara que o ângulo X e o ângulo de 59 graus e 10 minutos juntos não formam meia volta, então eles são suplementares. A soma entre eles vale 180 graus. Aqui nós usamos dois conceitos, hein? O conceito de ângulos suplementares e o conceito de ângulos opostos pelo vértice, num exercício só. Para descobrir o valor do ângulo X, nós vamos trabalhar com a operação inversa. 180 graus menos 59 graus e 10 minutos. Tá lá. Fazer o rascunho aqui embaixo. 180 graus menos 59 graus e 10 minutos. Vamos ter que tomar emprestado, hein? Aqui vai ficar valendo 179 graus. 1 grau corresponde a 60 minutos. 60 tira 10, fácil, 50. 179 tira 59, 9 tira 9 é 0. 7 tira 5, 2. 1 tira nada, 1. 120 graus e 50 minutos. Então, o ângulo X mede 120 graus e 50 minutos. Como o ângulo Z é igual ao ângulo X, eles são congruentes, têm a mesma medida, o ângulo Z também, não preciso fazer nada. 120 graus e 50 minutos. Beleza? Deixarei na publicação desse vídeo as páginas, ou melhor, a página será uma só essa semana, que vocês farão, tá? Forte abraço, cuidem-se!